Veja só, eu tenho em mãos aqui exatamente quem? Um livro que faz parte do kit gay, que era para crianças a partir de 5 anos de idade. Opa, será que é isso mesmo? Bem, para quem me conhece, eu até então tudo que tinha feito na internet era postar textos no meu Face, às vezes textos enormes. Eu jamais pensei que na minha vida eu fosse fazer algum vídeo para ser postado. E, sinceramente, eu sou uma pessoa que odeia, mas odeia pesadamente desinformação. E em relação a esse assunto, o que mais rolou foi desinformação. E por isso eu decidi, pela primeira vez na minha vida, fazer um vídeo e falar sobre um assunto em específico. Nesse caso, eu resolvi citar esse livro. E eu cito esse livro porque todo o conhecimento que a gente tem acerca do que é chamado de kit gay, ele já foi sanado. Esse aqui também a gente ainda encontra alguns vídeos na internet, mas eu resolvi dar meu parecer também. Basicamente o que eu quero com esse vídeo é tentar fazer as pessoas pensarem um pouco mais. Porque eu realmente venho notado que quem faz vídeo, principalmente youtuber, as pessoas prestam mais atenção do que simplesmente elas por si só irem atrás das informações e descobrirem o que as coisas são de verdade. Então parece que essa questão de ser mais fácil, de obter maior facilidade ao ver vídeos, acaba seduzindo um pouco mais as pessoas. Antes de mais nada, a gente precisa saber que algumas coisas elas já estão erradas desde o começo. Bom, citando o que aconteceu comigo, quando eu ouvi falar pela primeira vez nesse tal de kit gay, cara, eu fiquei pilhado, porque eu sou licenciado, né? Eu sou um professor. E você pensar, você receber informação de que estão erotizando as crianças, eu realmente não gostei de ficar sabendo. Só que eu sempre tive o instinto de tentar ir atrás das informações para obter as respostas verdadeiras em relação ao assunto. Então, mesmo eu achando essa ideia cabulosa, obviamente eu não falei, não, realmente isso está acontecendo. Eu fiquei neutro até que esse assunto foi tão debatido, tão discutido, que eu resolvi tomar a iniciativa e ir atrás da informação. Para minha surpresa, ou não muito surpresa, muitas coisas que foram ditas foram talvez deliberadamente erradas. Em relação ao kit gay, que é a primeira coisa que eu quero que vocês já chequem é que, primeiramente, ele não se chama kit gay. Kit gay é um nome dado pela bancada evangélica a esse projeto, sendo que o nome verdadeiro dele é Escola Sem Homofobia. E como o próprio nome diz, a ideia não é de sexualizar as crianças ou de transformá-las em gays. Até porque eu fico pensando, né? Quem acha que pode ser transformado em gay deveria parar para pensar um pouco sobre a própria sexualidade, porque eu particularmente, se eu tivesse tido uma educação sexual em que as pessoas falavam intensamente que eu deveria gostar de homem, blá 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 blá, blá, tenho certeza que hoje eu ainda estaria do jeito que eu estou, gostando especificamente de mulheres. O tal do kit gay, o Escola Sem Homofobia, na verdade tem um conteúdo bem diferente do que as pessoas diziam que ele tem. Se vocês forem pesquisar, o projeto foi vetado em 2011, e aí está outro ponto muito importante que vocês também devem parar para pensar. Existem vários materiais de educação sexual que a gente chama de tema transversal na educação, e tema transversal ele envolve vários assuntos. Tem educação sexual, tem a parte, de, por exemplo, da prevenção contra o uso de drogas, né, em que se discute os malefícios das drogas. Tem outra parte que é relacionada à preservação do meio ambiente, inclusive os alunos acabam aprendendo muito sobre reciclagem. Então, temas transversais são debatidos em escolas, nas escolas das mais diversas maneiras, então até aí nenhuma novidade. E educação sexual é uma delas. O lance é que esse conteúdo da Escola Sem Homofobia ele tinha uma vertente um pouco diferente, um objetivo um pouco diferente. O que ele, na verdade, procurava era discutir sobre tolerância. Tolerância em relação às diferenças. Que diferenças, né? Homossexualidade, bissexualidade, etc, 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 etc. Essa já é uma informação errada que soltaram e que eu acredito que foi deliberadamente para tentar evitar que as pessoas possam debater. E lembrando que debater não significa ser persuadido,
né? Significa simplesmente debater para poder refletir, para poder discutir sobre o assunto, para ver visões diferentes do mundo. E evitar que esse assunto seja debatido porque eles têm medo da possibilidade das pessoas começarem a respeitar homossexuais. Não sei se vocês já pararam para pensar nesse sentido. Esse kit, além de tudo, uma outra mentirinha que soltaram, e que vocês podem pesquisar também, vão procurar essa informação, é que ele não era para crianças de 5, 6 anos. A idade inicial sugerida era a partir de 11 anos de idade, ensino fundamental 2. E em resumo, o que seria de material, na verdade, era só um livro direcionado para professores, inclusive tem um site pela revista Nova Escola que eles disponibilizam esse material e também disponibilizam uns vídeos que seriam os acessórios a esse material. Esse material principal para professores, se vocês checarem, vocês vão ver que a linguagem dele é propriamente direcionada a professores. É como se estivesse dialogando com o professor, falando, não, você tem que fazer isso, aquilo e tudo mais. Não seria problemático, certo? Para mim, o Escola Sem Homofobia, o problema dele não é terem trazido esse projeto, mas o fato da gente estar precisando de um projeto como esse. Porque, sinceramente, a gente vive no Brasil, a gente tem uma pluralidade enorme e a gente ainda tem que discutir sobre as pessoas serem tolerantes com homossexuais. Poxa, a imagem que a gente tem de um povo completamente feliz, acalorado, ela entra em conflito com essa de que a gente ainda não desenvolveu um senso de tolerância para com homossexuais, né? Então, assim, é meio contraditória essa realidade. O meu questionamento em relação ao kit gay não é o kit em si, é por que a gente precisa disso ainda? E eu acho que nos últimos tempos vocês perceberam, e provavelmente talvez até vão perceber, que infelizmente a gente ainda precisa discutir sobre isso. Compreendendo o que é o kit gay, a gente já vê que tem uma informação falsa aí. Ele não é para criança de 5, 6 anos, ele não tem conteúdo erotizante e incentivando as pessoas a serem homossexuais. Na verdade, elas discutem sobre elas respeitarem as outras, né? Respeitarem a orientação sexual alheia, nada além disso. E, portanto, não é possível que você mude a sua sexualidade. Isso não acontece, isso não é possível, né? E essa é a primeira informação que já é errada. A segunda é, esse livro não fazia parte do kit. Essa informação acerca do livro, ela surgiu, eu não sei, na verdade eu não sei se ela foi utilizada antes, mas ela repercutiu muito em 2006. E desde aquela época eu já sabia que esse livro não fazia parte do tal kit gay, que é Escola Sem Homofobia, porque na época que começou a repercutir muito, eu fui atrás da informação e descobri uma coisa que muita gente hoje já sabe, né? Incrível que alguns não saibam ainda, mas ele é um livro assim que você compra em algumas certas livrarias e na verdade nem é daqui do Brasil. A escritora original é francesa, né? A versão brasileira é uma tradução. Então, assim, se já parou na biblioteca de alguma forma, não foi pelo Ministério da Educação. E mesmo se fosse, vamos só pensar um pouquinho. Só um pouquinho. Se chegou nas escolas e a intenção era erotizar as crianças, como é que eles vão fazer isso colocando um ou outro livrinho espalhado por aí? Nossa, que efeito poderoso de erotizar as crianças colocando só alguns livrinhos. Né? Não faz sentido uma coisa dessas, né? O lance é que disseram, alguém disse, que ele fazia parte de um kit gay. E essa pergunta é um pouco cabulosa. Para ele fazer parte de um kit gay, ele deveria ter um conteúdo gay, assim, bem presente, né? E qual será que é o conteúdo desse livro? Será que as informações que foram ditas sobre ele são verdadeiras? Uma pessoa que costuma falar muito sobre ele, costuma divulgar muito dele, utilizou um trecho em que reforça isso. Nesse trecho, havia falado sobre a possibilidade de meninos gostarem de meninos e meninas gostarem de meninas. E o livro responde claramente que sim, que isso é possível e tudo mais. Agora, o mais interessante, isso acontece em uma página e só existe uma página. Eu disse uma página em que é discutido esse assunto homossexualidade.
O livro, por completo, na verdade, ele é tão hétero que é difícil pensar que alguém poderia dizer que isso faz parte de um kit gay. Talvez a página mais famosa desse livro seja essa daqui, em que em uma página, né, fala do buraquinho em que você coloca o dedinho para acertar o outro buraquinho. E uma coisa interessante aqui que eu achei muito curiosa é aqui onde eu estou apontando, aqui onde eu estou apontando tem um homem e aqui onde eu estou apontando agora tem uma mulher. E até onde eu me recorde, quando tem um homem e quando tem uma mulher, o sexo é hétero. Bem, de cara a gente vê que isso não faz o menor sentido. Realmente esse livro não tem nada de incentivo à homossexualidade. Ele só fala, só responde essa pergunta, porque é assim que o livro funciona de cabo a rabo. A estrutura dele é uma pergunta, uma resposta que não é muito sutil, né? Ela é uma resposta bem objetiva, né? Até porque a gente tem mania de fazer muitos rodeios para as crianças. Já a autora, ela fala de um jeito muito direto. Ela não fala de um jeito assim pesado. Na realidade, talvez o que as pessoas mais poderiam se escandalizar em relação a esse livro seja que quando ela fala sobre o órgão sexual masculino, ela não utiliza o termo técnico, ela utiliza um termo assim que algumas pessoas podem não gostar, mas né, eu acho bastante leve. Além desse conjunto de pergunta e resposta direta embaixo, sempre tem uns quadrinhos que soltam algumas piadinhas. Algumas dessas piadas são legais, são engraçadas, outras não, são meio toscas e algumas eu nem entendi. São 6 capítulos e ela vai afunilando o assunto. Na primeira ela começa falando sobre o que é gostar de alguém, sobre se sentir apaixonado, sobre ser correspondido, não ser correspondido. Depois começa a falar sobre namoro, sobre ter um relacionamento. E aí entra depois disso, no terceiro capítulo, que ela começa a falar sobre transar. Lembrando que o conteúdo desse livro, ele de fato é para pré-adolescentes em diante. E talvez assim, o que eu achei mais bonitinho é que ela não dá uma ideia de que o sexo seja casual. Pelo contrário, ela parece dizer no texto, acho que ela diz até claramente que que a pessoa tem que transar com que ela ama, que ela goste, que ela ame, sei lá. E eu acho isso muito bacana, especialmente porque quando ela fala sobre essa questão de estar pronto, ela fala sobre idade também. Ela não, em nenhum momento ela fala sobre ser precoce. Pelo contrário, ela exalta o fato de que algumas pessoas vão começar a fazer sexo mais tarde. O que ela fala é que uma pessoa ela não pode fazer sexo antecipadamente por pressão. Ela tem que querer fazer, ela tem que sentir vontade, ela tem que estar preparada. Posteriormente, ela continua com 2 capítulos, um falando sobre ter filhos e explica também os processos de reprodução, né, sobre os espermatozoides, os óvulos e tudo mais. No próximo capítulo fala sobre métodos de prevenção, né, de anticoncepção. E temos talvez o que seja a cereja do bolo, o 6º capítulo. Mas não vou falar agora porque ele é muito importante e vou só citar um pouquinho sobre o que vem depois, uns bônus. Esses bônus são mais algumas piadinhas, basicamente, mas algumas, sei lá, algumas informaçõezinhas, umas dicas e tudo mais. Fala sobre o que a pessoa deve fazer quando gosta de alguém, e aí soltam umas besteirinhas ali. E aí aparece lá embaixo uma coisa que, nossa, terrível, muito ruim, que, putz, grila, esse livro para criança não pode ensinar esse tipo de coisa, credo. Lá aparece, no cantinho embaixo, como se diz eu te amo em vários idiomas. Bom, agora sim, vamos ao 6º capítulo.
que curiosamente tem apenas 2 páginas. Mas são 2 páginas muito importantes. E talvez uma das coisas que mais pesou sobre esse livro foi uma acusação de que ele, na verdade, incentivaria a pedofilia. E o 6º capítulo, ele tem o título de Fique Esperto. E a primeira caixa de diálogo é justamente falando sobre a pedofilia, exaltando que é crime, que é proibido e que ninguém pode fazer isso com a criança ou pré-adolescente. Logo embaixo já aparece outra caixa que está escrito incesto. Aí a gente pensa, nossa, vai estar falando sobre sexo com pessoas da família. Mas na verdade tem esse título justamente porque muitos que abusam de crianças são da própria família. E ainda realça coisas que são muito importantes, como que o corpo é dela e que só ela pode permitir esse tipo de coisa, que ninguém pode usufruir do corpo dela, né? De quem esteja lendo isso. E na outra página mostra o Disque 100, que é para a criança fazer denúncia caso esteja se sentindo violada de alguma forma. Ou seja, o livro tem até um número de telefone falando para ela ligar. E ao lado do número de telefone, um link também utilizado para fazer denúncia. E alguém falou que esse livro incentiva a pedofilia. Eu acredito pesadamente que quem disse que esse livro incentiva a pedofilia, na verdade o leu completamente. Provavelmente leu esse 6º capítulo. A questão é, talvez seja importante a gente discutir sobre um outro assunto agora entre nós adultos. Honestidade. Honestidade talvez seja a palavra-chave hoje em dia, que todo mundo está falando. Ah, vamos ser honestos, precisamos de pessoas honestas e tudo mais. Vamos pensar o seguinte. Quantas pessoas não foram honestas em relação ao que realmente seria o tal do kit gay? Quantas pessoas não foram honestas falando que esse livro fazia parte do projeto Escola Sem Homofobia? E pessoas que foram honestas falando que isso aqui incentiva a pedofilia. O que eu peço aqui não é que você simplesmente acredite em mim, desligue esse vídeo e tchau. Eu tô falando para você pegar tudo que eu falei e conferir com seus próprios olhos. Porque é isso que a gente faz. Uma coisa que a gente está tendo como muito problema aqui no Brasil é a confiança cega em tudo que outras pessoas dizem e que talvez reforça muito o que a gente quer que seja verdade, não o que é verdade. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com 2 informações que são bem legais, que é o que a gente aprendeu com o próprio livro. A primeira coisa, acho que outras pessoas, outros adultos deveriam ler esse livro. Tem um trecho do livro que fala que nós homens precisamos ser muito cuidadosos com as mulheres, principalmente na hora do sexo e tudo mais. E eu sei que tem muito macho adulto que precisa seguir essa dica. E a maneira como ela leva o assunto, o jeito romântico de valorizar uma pessoa que esteja do seu lado, cara, isso é o que mais falta nos relacionamentos hoje em dia. Eu só vejo gente reclamando o tempo todo, de um jeito que todo tipo de relacionamento parece que é tóxico. Mas tem tudo dera também. A gente vê as pessoas como um pedaço de carne e se vê como um pedaço de carne. E esse livro, ele leva a essa situação, a você ver tudo como uma questão de respeito, da gente respeitar o próximo, da gente valorizar as pessoas que a gente está do lado. A segunda é que a gente também precisa aprender com as crianças. Porque a única coisa que a gente pegou das crianças de verdade é aceitar de estranhos qualquer coisa sem pestanejar. Mas a gente não tem o fundamental que as crianças ainda têm, a capacidade de fazer perguntas. Se uma criança pergunta sobre esse assunto, ou um pré-adolescente, que no caso o livro é direcionado a pré-adolescentes em diante, é porque ela é curiosa, é porque ela quer saber. E a gente não quer saber, a gente só quer receber. Muitas pessoas falam mal desse livro e simplesmente nunca abrem para ler. Só falam mal porque outras pessoas falaram mal.
E eu digo mesmo, eu estou falando bem, certo? Eu disse e repito. Vão atrás de confirmar o que eu estou falando. Será que eu estou mentindo? Confirme. Isso é o que eu tenho a oferecer de contribuição sobre esse assunto. Eu espero que vocês passem a prestar bastante atenção no que é passado para vocês, porque o país precisa de um pouco mais de ceticismo, precisa de um pouco mais de questionamento, precisa parar para avaliar o que realmente é verdade e o que não é. Lembre-se, fala-se muito sobre fake news, sobre informações falsas, mas informações falsas, elas não são informações que vocês não gostam, certo? Guardem isso. Até mais.